Que a paz de Deus, comunhão do Espírito Santo, todo temor, reverência, todo amor ao Senhor, seja em nós, seja nos nossos corpos, seja nas nossas mentes, seja nos nossos corações, pois nós necessitamos deste Deus maravilhoso que é o Criador. Que presente maravilhoso, né? Estarmos aqui nesta manhã mais uma vez para poder prestar um culto que seja de agrado ao Senhor, que seja reverente, que seja em espírito e em verdade e segundo a palavra de Deus. É uma dádiva que Deus nos dá, mas é uma pena que muitas pessoas não dão o devido valor para um momento como este, né? Gente, a gente começar aqui a nossa pregação, a pregação que o Espírito preparou para nós, eu gostaria que a gente imaginasse se Deus, antes de você vir aqui à Terra, lhe desse a oportunidade de escolher entre uma vida pacata, uma vida tranquila, cheia de paz, cheia de gozo e cheia de provisões, ou uma vida cheia de dificuldades, trabalhos, batalhas e até mesmo muitos momentos de tristeza. Qual que você escolheria? Não é muito difícil, né? A gente, com certeza, se não for 100%, 99% das pessoas falariam para Deus que queriam uma vida tranquila aqui na Terra. Queriam uma vida tranquila, queriam uma vida pacata, né? Mas nós, nesta manhã de hoje, a gente vai mudar um pouco a nossa mente referente a isso, porque a pessoa que mais teve a vida tranquila aqui na Terra, a pessoa que mais, aqui na Terra não, mas que a pessoa que mais teve a vida tranquila, essa foi a pessoa que mais decepcionou o Senhor. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, iniciar a nossa leitura em Gênesis 2, a partir do versículo 15. Vamos ler aqui umas passagens aqui bastante conhecidas, umas passagens aqui que a gente consegue tentar entender um pouco mais sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15, diz a palavra de Deus: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora eu venho convidar os senhores a abrir em Gênesis 39, um pouco mais para frente. Gênesis 39. A partir do versículo 1. Gênesis 39,
partir do versículo 1, diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham vendido para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de todos os bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Olha que interessante essas duas passagens. Eu gostaria de deixar em destaque, nessas duas passagens que a gente leu, no capítulo 2, o versículo 16 e 17, que diz o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. No capítulo 39, eu quero deixar em destaque o versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que deixou aos meus cuidados. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que ele deixou aos meus cuidados, e tudo que ele deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aqui a gente pode ver uma analogia entre Adão e José. Nós vimos que Adão, ele teve todas as coisas. Não faltou absolutamente nada na vida dele. Ele tinha tinha um relacionamento com Deus, por mais raso que poderia ser, ele tinha um relacionamento dele com Deus. Ele tinha um corpo perfeito, né? Provavelmente Adão era o homem mais bonito que já foi criado, né? Tinha uma mulher maravilhosa, uma mulher linda, talvez a mulher mais bonita que já fora criada também, a Eva. Deus proporcionou para Adão todas as coisas. Falou: subjugue a terra, nomeie todos os animais conforme o nome que você quiser, porque o nome que você colocar nos animais, assim vai ser. Deus deu a terra do Éden para ele poder cultivar, para ele poder trabalhar tranquilamente, para ele poder ter um relacionamento íntimo com Deus. Adão tinha tudo, tudo. Mas no final, nós já sabemos qual foi o destino de Adão. Quando nós pegamos a vida de José,
a gente vê que José tinha tudo para dar errado. José tinha tudo para não dar certo com o Senhor. Mas Deus começa a trabalhar em coisas que muitas vezes nossa mente não entende. Muitas vezes Deus trabalha em situações que a gente acha que essa pessoa não tem mais jeito. Mas Deus estava com José. Deus honrou José pela fidelidade de José. E Deus castigou Adão e Eva por sua infidelidade. Uma pergunta aqui. Qual desses dois estilos de vida que a gente colocou aqui, nesta terra, a qual vivemos, pode melhor proporcionar um relacionamento íntimo com Deus? Será que um relacionamento como o de Adão, que tinha todas as coisas, mas tinha um relacionamento raso com Deus? Ou um relacionamento como José, que não tinha nada, foi perseguido, foi brutalmente traído pelos seus irmãos, mas Deus estava com ele? Qual tipo de relacionamento nessa terra a gente tem que viver? Um relacionamento segundo Adão, que quer dizer um homem criado do pó da terra, um homem criado da terra, ou José, que quer dizer aquele que acrescenta, Deus multiplica? Então por que será, se a gente já sabe a resposta dessa pergunta retórica, por que será que a gente busca tanto o estilo de vida parecido com o de Adão e não um estilo de vida parecido com o de José? Por que será? Por que será que a gente não se regozija nos momentos de provação que a gente passa? Porque nos momentos de provação são momentos que nós nos aproximamos cada vez mais de Deus. São momentos que nós aproximamos cada vez mais do Senhor, nos humilhamos diante de Deus, nos derramamos diante de Deus. Nos momentos de provação são momentos que a gente passa um momento de mais intimidade com Deus. Agora, quando nós temos momentos como na vida de Adão, momento tranquilo, momento que tudo tem, momento que está tudo bem, a gente muitas vezes tem um relacionamento raso com Deus. Então, nós por sermos cristãos, nós por prezarmos tanto o zelo de ter um relacionamento íntimo com Deus, nós devemos agradecer ao Senhor por todas as provações, agradecer ao Senhor por tudo que nós passamos, porque Deus, como nós somos soldados de Deus, Deus só dá a função grandiosa para o soldado quando o soldado é um bom soldado. Quando o soldado não for um bom soldado, Deus não vai dar uma missão grandiosa. Deus vai dar uma missão pequena, né? Então aqui nós vemos, Adão, ele era o quê? Um acomodado. Ele recebeu vários mimos de Deus. Ele tinha tudo, só não tinha uma coisa: um relacionamento íntimo com Deus. Ele tinha tudo, bens, terras, animais, uma esposa maravilhosa, Deus conversava com ele conversava com Deus, mas da parte de Adão, ele não conseguia proporcionar aquilo que Deus procurava, que é um coração sincero, um coração verdadeiro, um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Quando Adão, sendo um acomodado, ele se incomodou, o que ele fez? Ele pecou, comeu do fruto proibido que sua esposa havia lhe dado. Eu fico imaginando, será que se um de nós estivéssemos no lugar de Adão, será que nós não teríamos a mesma atitude que ele? Será que nós não teríamos o zelo que Adão deveria ter? Porque imagina só, Deus fala o seguinte para você: você pode fazer o que você quiser, a terra é sua, você só não pode comer do fruto proibido. O que uma pessoa zelosa faria naquele momento? Iria passar uma fita zebrada ao redor da árvore do conhecimento do bem e do mal, para ninguém nem chegar perto. Falar: Eva, por favor, nem chega perto disso aí. Fica entre nós aqui, o Senhor vai ficar furioso, certamente a gente vai morrer, a gente não sabe o que é morrer, mas deve ser uma coisa ruim.
Então, nem se aproxima de lá. Mas Eva, o que a Eva estava fazendo naquele momento? Ela estava sozinha. Adão nem estava junto da Eva naquele momento, quando a serpente tentou Eva naquele momento. Nem estava junto dela. Ela estava jogada, ela estava... Não sei o que talvez tenha acontecido, por ela estar sozinha. A gente não sabe. Mas ela deveria estar junto com o seu marido. O seu marido devia estar junto dela, para que não permitisse que ela pecasse. E também levasse ele próprio a pecar. Então aqui a gente vê que Adão estava com um relacionamento tranquilo, achando até que ele fosse o próprio Deus. Porque Deus estava dando tanto mimo para Adão, Deus estava abençoando tanto a vida dele, que ele falou, Deus vai me perdoar talvez se eu comer o fruto da vida, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não tem problema nenhum. Posso viver minha vida tranquila, Deus vai estar fazendo tudo por mim, né? Então que mal tem eu chegar lá e de repente a minha esposa ir lá, comer o fruto e eu também? Talvez, estou conjecturando aqui. Mas olha só, o quanto que a gente tem que ser zeloso com Deus. Porque a nossa falta de zelo com o nosso cônjuge, uma falta de zelo com Deus, pode fazer a gente pecar de uma forma brutal. Como aconteceu com Adão e Eva. Nós estamos sofrendo as consequências deste pecado até hoje. Nós estamos sofrendo as consequências deste mal até hoje. Deste pecado que a gente olha assim e fala assim, mas pô, ele só comeu um fruto. Mas que pecado mais, às vezes pequeno, mas um pecado como esse, a desobediência é algo tenebroso para Deus. É algo horrível que nós devemos também, da mesma forma, abominar tudo isso. Em contrapartida, nós temos a vida de José. José tinha tudo para dar errado. Mas José, o contrário de Adão, ele era uma pessoa incomodada. Ele via a situação, as coisas que ele estava vivendo, ele sentia um incômodo. Um incômodo do quê? De fazer a vontade de Deus, de ter um relacionamento íntimo com Deus, de ter um relacionamento verdadeiro com o nosso Criador. José é o primogênito de Raquel, de Israel e Raquel. Raquel foi a mulher mais amada de Jacó, de Israel. E ele, por ser o primogênito, ele era o preferido. Ele era o preferido dos filhos. E por ser o preferido, o que aconteceu? Os irmãos dele começaram a quê? A ter ciúmes deles. A querer perseguir José. Ele não teve vida fácil. Mas ele honrou o Senhor, sendo fiel no pouco, como foi na casa de Potifar. Foi fiel no pouco. E quando nós somos fiéis no pouco, com coração verdadeiro, muito provavelmente Deus nos colocará também para ser fiel no muito, como foi na vida de José. José, ele honrou a Deus a tal ponto e com tamanha intensidade que preferiu a própria desonra, sendo preso, julgado injustamente, a desonrar o seu Senhor, tanto da terra, mas principalmente o Senhor que mora nos céus. Ele preferiu a desonra pública de ser preso, mas eu não vou pecar contra o meu Deus. A atitude de José era a atitude que deveria ter sido feita por Adão em Gênesis capítulo 2. Ele deveria ter essa mesma fibra, essa mesma força, para que ele conseguisse fugir da tentação. A integridade e a vida de José e todas as suas dificuldades lembram você alguém especial? Lembra ou não? Talvez uma pessoa chamada Cristo Jesus? O que vocês acham? Você acha que tem alguma semelhança entre José e Cristo? Tanto José quanto Jesus
foram os filhos mais amados por seus pais. Sofreram conspiração de seus irmãos ciumentos e foram escarnecidos, traídos e maltratados pelos mesmos. José, ele foi pastor de ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá vida às suas ovelhas. José teve uma bela túnica roubada. Com Jesus, repartiram as suas vestes, tiraram sortes por sua túnica diferenciada, confeccionada sem costura de alto a baixo. Ambos foram vendidos por seus irmãos por míseras moedas de prata. Deus permitiu que José fosse escravo, a fim de salvar eventualmente seus irmãos e toda a humanidade da época. Jesus Cristo foi levado à morte como servo do Senhor para salvar o mundo de seus pecados. Foram duramente tentados pelo maligno, porém foram fiéis a tal ponto que preferiram a própria desonra ao invés de pecar contra os seus senhores. Bons exemplos para a gente seguir, né? José, sendo inocente, foi condenado injustamente e foi lançado numa prisão. Jesus, mesmo sem haver pecado nenhum e nenhum engano encontrado em sua boca, também foi injustamente condenado, sendo crucificado, morto e preso num túmulo. Ambos foram colocados com outros 2 prisioneiros, sendo um salvo e um perdido. José saiu da prisão para ser exaltado ao trono de Faraó. Jesus Cristo foi ressuscitado dos mortos para ser exaltado à destra do Pai. José, graças ao Espírito de Deus, foi o mais sábio de sua época, sendo promovido pelo Faraó como governador de todo o império egípcio. Jesus é a sabedoria e o poder de Deus, e em todas as coisas possui soberania e supremacia. José controlou a safra de grãos durante os 7 anos de escassez, para evitar que não apenas o Egito, mas o mundo todo, em sua época, não perecesse e não morresse de fome. Jesus é o pão da vida e a fonte de águas vivas para o mundo faminto e sedento por salvação. Após ser exaltado, José casou-se com uma noiva gentia. Jesus, o nosso noivo, vem nos resgatar a sua noiva gentia, a igreja dos primogênitos. Vocês creem nisso? Amém? Embora os irmãos de José não tenham reconhecido nos primeiros encontros, eles o reconheceram no final em majestade e poder. Do mesmo modo, a nação de Israel não reconheceu e não reconhece o Cristo como seu Senhor, porém, em sua segunda vida, dobrará os seus joelhos em adoração. Ambos foram desprezados como escravos e são exaltados com todo o poder e com vestimentas reais. José perdoou os irmãos que o haviam vendido como escravo. E disse Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, no momento de sua crucificação. Todas essas chocantes semelhanças entre José e Jesus mostram que o plano de Deus foi ordenado desde a antiguidade. E esta prefiguração permanece como evidência que nosso Jesus, Cristo Jesus, Yehoshua HaMashiach, o Verbo de Deus, ele é exatamente aquele que afirmou ser o Filho de Deus. Semelhanças maravilhosas, né? Que a gente pode adquirir através da palavra de Deus e para que a gente possa ter essa mesma fidelidade que José e que Jesus tiveram e que a gente use o exemplo de Adão como um exemplo a não ser seguido. Algumas lições para que a gente possa refletir. Para os discípulos de Cristo, não há modo mais perigoso, mais ardiloso e sorrateiro do que viver uma vida em paz nessa terra, com a paz que o mundo oferece. Não tem modo mais
perigoso do que a gente viver numa paz entre aspas nessa terra. Por isso que é bom a gente dar graças a Deus pelos momentos de provação que a gente tem. Nós, seres humanos, possuímos a capacidade de nos adaptarmos a toda e qualquer situação. E isso na Terra é uma desvantagem, pois corremos o risco de ser acomodados. Alguma vez você já foi a algum hotel ruim na sua vida? Sim ou não? Já foi a algum hotel ruim? No primeiro dia, a gente está lá. Ai, que hotel ruim, gente, como é que eu pude fechar um hotel desse, terrível? No segundo e no terceiro dia você já está começando a acostumar com o hotel, né? Assim, até que não é tão ruim assim. Daqui para frente você acaba até gostando. Então, muitas vezes nós temos essa atitude de nos adaptarmos às coisas ruins e permanecermos nas coisas ruins. A gente não deve ser assim. Nós devemos ser incomodados. Pessoas incomodadas com o mundo. A gente não quer trazer a salvação só para nós. A gente quer levar essa salvação para as outras pessoas. Para que a gente possa transbordar para as outras pessoas aquilo que nós já recebemos. Então, da mesma forma como José foi incomodado com a situação, com a sua situação e com a situação do seu povo, nós também devemos ser incomodados para transmitir a palavra do Evangelho com coragem para as pessoas. Amém? Nós devemos ser igual um carro de Fórmula 1. Quando o carro de Fórmula 1 anda na cidade, o que acontece? Ele não pode andar em toda a sua performance. Ele não pode dar toda a sua velocidade. Mas quando o carro de Fórmula 1 entra na pista, ele pode dar toda a sua performance. Então nós devemos ser carros de Fórmula 1 dentro de uma pista, para que a gente consiga dar toda a nossa performance como cristãos para o Deus da nossa salvação. Somos incomodados porque nós somos altruístas. A gente não quer salvação só para nós. Pois Jesus, o Pai e o Espírito são os maiores incomodados com a situação da humanidade. E como a gente é discípulo do Senhor, nós também devemos frutificar fortemente nessa causa. Os melhores soldados são designados por Deus para as operações especiais, as operações mais difíceis. Por isso que nós devemos estar fortes nas provações. Quando a gente está forte, a gente consegue lidar em situações mais difíceis de uma forma melhor. O marinheiro bom é aquele que não se desespera na tempestade, trabalha arduamente, age no momento certo e na calmaria está sempre vigilante. Da mesma forma, devemos ser como um marinheiro, um bom marinheiro. O nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que não passa despercebido. Nós somos indesculpáveis se a gente for negligente como Adão. Sejamos zelosos como José e como Jesus. O cristão só tranquilizará o coração completamente quando estiver no seio do Pai, no colo de Deus. Camila, traz o Davi para cá. A gente só vai tranquilizar a nossa alma quando nós estivermos aqui e Deus estiver aqui cuidando de nós. É só quando a gente fechar os olhos para esse mundo, abrir os olhos para a eternidade, é só nesse momento, quando o Pai estiver aqui comigo, com você e com todos os nossos irmãos. Amém? Porque quando a gente estiver aqui, é suor, lágrima e sangue. Vamos ser incomodados até a volta de Cristo. Vamos orar? Santo Pai que mora nos céus, Criador de todas as coisas, nos faça, Pai, servos do Senhor, incomodados com a nossa situação, com a situação do mundo. Que sejamos como José, aquele que fez
tudo pelo Senhor, aquele que foi fiel e que preferiu até mesmo a desonra pública a pecar contra o Senhor. Da mesma forma, fazemos como o nosso maior modelo, que é Cristo Jesus, que morreu numa cruz por amor a todos nós. Queremos, Pai, reconhecer que somos pecadores, que precisamos trabalhar mais e mais para o Senhor. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes somos como Adão, acomodados. Somos como pessoas que olham para as pessoas de fora e não se sentem tocados por pessoas perdidas. Mas nós queremos mudar essa situação. Queremos realmente fazer a Tua vontade. Queremos realmente buscar o Senhor em espírito e verdade. E nós não vemos a hora de estarmos, da mesma forma como eu estou com Davi agora, abraçados com o Senhor, no Teu colo, pois só neste momento é que teremos paz, é que teremos tranquilidade nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados e transgressões e pedimos para que o Senhor nos afaste do mal. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Amém.